Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu considero muito importante e é algo que eu venho vivenciando a partir do momento em que eu lido com muitas pessoas que me procuram. É uma situação muito delicada, mas muito real. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Eu recebo mensagens de muitas mulheres pedindo ajuda. E essas mensagens me fizeram pensar sobre esse tema que eu estou trazendo aqui. Essas mensagens são mensagens de mulheres cansadas, mulheres ansiosas, mulheres sobrecarregadas emocionalmente, e muitas delas estão no seu limite. Essas mulheres, elas geralmente dizem que elas precisam de ajuda, que elas não aguentam mais, que querem sair desse estado. Mas muitas vezes, mesmo pedindo ajuda, elas continuam presas ao mesmo ciclo, continuam no mesmo lugar interno, continuam alimentando a mesma sobrecarga, o mesmo cansaço, o mesmo sofrimento silencioso. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque pedir ajuda nem sempre basta e que tanta gente continua sofrendo mesmo dizendo que quer sair do sofrimento. Isso é contraditório, e isso me chamou muita atenção. E eu resolvi trazer para cá para a gente poder conversar e eu trazer essa live para uma reflexão, tá certo? Eu sou Marlinda Mello, eu sou doutora em antropologia, sou psicoterapeuta integrativa e nos últimos anos eu tenho me dedicado a ajudar mulheres de 50 a mais a saírem do esgotamento emocional e a recuperarem o controle sobre si mesmas. Esse tem sido meu trabalho durante mais de 6 anos. Então, vejam, pedir ajuda é importante, é muito importante. Pedir ajuda já é um começo, observem. Mas pedir ajuda não é a mesma coisa que se dispor ao processo de mudança, percebem? Tem gente que pede ajuda, mas não quer reorganizar a sua própria rotina, não quer fazer escolhas diferentes, não quer olhar para aquilo que está adoecendo por dentro, não quer se programar para sair do estado em que está, mas ainda assim pedem ajuda. E eu não estou aqui dizendo isso com dureza, percebam, tá? Entendam o que eu estou falando, eu estou dizendo com verdade. Porque existe uma diferença que é importante ser considerada. Você querer alívio imediato, né, do que você está sentindo, e você se comprometer com um caminho de transformação. É um passo que eu considero um passo largo, né? De você pedir a ajuda, querer essa ajuda, e você querer este alívio imediato e dar este passo em direção ao caminho da transformação. E, além de tudo, está disposta a mudanças, está disposta a se colocar em tratamento, em autocuidado, com orientação. Tem mulher que quer parar de sofrer, não resta dúvida, e eu acredito piamente no que aquela pessoa está falando, mas ainda ela não decidiu cuidar de si de verdade. E ela quer melhorar, mas ainda não deu a mão para receber essa ajuda. E dar a mão para receber essa ajuda é, é você se movimentar no sentido da mudança. Se movimentar, dar um passo no sentido de dizer, não, realmente eu preciso dessa ajuda, eu quero sair dessa situação. Então, pedir socorro não é a mesma coisa que entrar no processo, tá? Percebam a grande diferença que existe sobre isso.
Muitas mulheres, elas continuam presas no mesmo ciclo, o tempo todo, porque elas já estão vivendo assim há muito tempo. Estão vivendo há muito tempo em um estado de desorganização, desorganização interna. E é aquilo que eu falei em algumas lives atrás, que será muito interessante se você ainda não assistiu. Vai lá nas lives anteriores, dá uma maratonada, dá uma olhada, que você vai encontrar muita informação boa para você e você vai encontrar muitos exercícios também que vão te ajudar bastante. Ora, continuar presa no mesmo ciclo é se manter parada na mesma energia, naquela mesma energia que está te deixando em uma situação adoentada, de estresse, de ansiedade, de depressão, de trauma guardado, enfim, de todas essas questões que abalam as emoções, que abalam a mente. Então, na maioria das vezes, essas mulheres, elas acordam cansadas, elas pensam acelerado, elas sentem culpa por tudo, e isso faz com que elas não descansem. Elas adiam decisões que acreditam piamente em poder fazer, mudar, elas adiam decisões que muitas vezes elas sabem que elas não dão conta de decidir. E se decidem, decidem mal. Por quê? Porque estão naquela energia do mal-estar, a energia da ansiedade, a energia da depressão. E quando você decide com base em um estado emocional que está em desequilíbrio, que está com baixa frequência energética, você acaba decidindo não tomando uma decisão boa. E com o tempo isso vai virando um padrão de comportamento, né? De você decidir as coisas sempre de forma abrupta, sempre de forma precipitada. Então, a pessoa começa a se acostumar com a própria sobrecarga. Ela se acostuma com a ansiedade, ela se acostuma com a mente pesada, ela se acostuma com a falta de energia, ela acaba por se acostumar com a sensação de estar sempre devendo, sempre atrasada, sempre sem conseguir. E esse estado, ele é um estado de sofrimento que vai sendo tomado como algo normal pela pessoa, tá? Um exemplo que você pode ouvir aqui e observar é que muitas pessoas dizem que querem ajuda, mas elas continuam dormindo tarde, se enchendo de preocupação, sem nenhum espaço de pausa. E muitas vezes tem preocupações que você pode sair delas. Preocupações que você acaba se atribuindo, né? Tem pessoas que dizem que querem sair da ansiedade, por exemplo, mas elas continuam se alimentando do medo, elas continuam vivendo com pressa, vivendo submersa em energias e notícias ruins, com excesso de exigências feitas a elas mesmas e muitas vezes feitas a outras pessoas, né? Então, são excessos de exigências e de relações que acabam drenando a sua energia. Acaba se envolvendo em relações que acabam sendo prejudiciais. E tem pessoas que dizem que querem mudar, mas elas não conseguem reservar tempo, investimento, atenção e decisão para o próprio cuidado. Então, ela pede ajuda, mas permanece inteira, estruturada para continuar do jeito que está, como está. Perceberam a diferença? Eu espero não estar sendo dura, mas está sendo uma pessoa clara para falar o que eu penso com relação a tudo isso e que talvez o que eu estou pensando possa muito te ajudar a você analisar a sua própria situação. Então, esses pontos são pontos importantes de você observar. Na visão da terapia integrativa, que é a terapia que eu uso, que eu defendo e que é, vamos dizer, é a minha marca, a terapia integrativa, esse tipo de situação não tem uma consequência muito profunda.
Não tem uma consequência muito profunda. Quando a pessoa vive nutrindo emoções de baixa polaridade, com medo constante, com sentimentos de culpa, com ressentimentos, com desesperança, com autocrítica, com vitimização, o desânimo toma conta, a raiva acumulada. Então, tudo isso leva a pessoa a manter o seu campo interno com baixa frequência. Então, ela não vai mudar nunca. Muitas vezes, a mudança, ela precisa de uma orientação, ela precisa de ajuda. E quando eu falo de frequência, aqui, nesse momento, eu estou falando de um estado energético, emocional e vibracional, tá? Eu venho falando nas lives anteriores da frequência energética, da baixa polaridade, da baixa frequência, de como tudo isso afeta as emoções, afeta o campo mental da pessoa. E que tudo isso precisa ser tratado, tudo isso precisa ser mudado. A pessoa ela vai ficando pesada por dentro, ela acaba por não ter tanta clareza das coisas que ela faz, das coisas que ela decide. Por quê? Porque ela está sem vitalidade, está sem direção, está sem força para agir. Então, esses pontos que eu digo que na linguagem da terapia integrativa, isso também rebaixa a energia dos chakras, que são os centros de organização do campo energético humano. Então, não tem como você pensar em uma linguagem integrativa, não tem como você pensar em todo o teu corpo. E certamente o teu campo de energia, os teus chakras. Então, quando esses centros estão enfraquecidos, estão desarmônicos ou bloqueados, a pessoa pode sentir mais cansaço, confusão, instabilidade emocional, dificuldade de decisão, medo excessivo, insegurança e sensação de estar o tempo todo travada. Então, vejam, os bloqueios energéticos no corpo da pessoa, eles fazem com que você não consiga sair da situação que você está. E certamente tudo isso é necessário trabalhar o equilíbrio do corpo. Quando a energia cai, a vida inteira da pessoa perde eixo. Quer dizer, se nós sairmos do equilíbrio, a nossa frequência energética, ela vai para baixo. E isso faz com que a gente fique em um estado de instabilidade emocional, muita confusão mental, e muitas vezes a pessoa adoece. O corpo físico acaba por adoecer. E isso conversa com uma outra compreensão importante. O corpo humano, ele funciona por processos eletroquímicos. A eletricidade que o nosso corpo produz e a química que nós temos no nosso corpo, no nosso cérebro. Pensamento, emoção, impulsos, impulsos nervosos, hormônios, os neurotransmissores, a tensão, eu falo de uma tensão muscular, batimento cardíaco, respiração, tudo isso envolve atividade elétrica e química. Tá? Se você pensa que não existe eletricidade e uma química no seu corpo, você está enganada. É preciso ter esse entendimento de que todo é um sistema em conjunto, num trabalho elétrico e químico. Então, quando a pessoa permanece durante muito tempo em um estado de ansiedade, de medo, de tristeza, uma tristeza profunda, eu não estou falando de uma tristeza qualquer, estou falando de uma tristeza profunda, aquela tristeza que leva as pessoas a ficarem debilitadas, depressivas. Pessoas que estão irritadas, desesperançosas, né? Ou pessoas que estão em tensão constante. Isso não fica só na cabeça da pessoa, isso também vai para o corpo. Isso mexe com o corpo, mexe com o sono, mexe com a digestão, mexe com a memória, a disposição, mexe com a imunidade, por isso que muitas vezes a pessoa está com a imunidade baixa, mexe com a clareza mental, mexe com a capacidade de autorregulação. E aí você não consegue, de forma alguma, se regular, fazer a sua autorregulação. Por isso que tantas mulheres dizem, eu quero melhorar,
mas parece que não consigo sair do lugar. Muitas delas dizem isso. Ora, nem sempre a gente dá conta, muitas vezes, você consegue sozinha fazer isso. Por quê? Porque o corpo, a mente, as emoções e o campo energético, eles já estão todos sendo afetados ao mesmo tempo. Então, é necessário ajuda, é necessário você aceitar a ajuda. Ah, é fácil você pedir ajuda e a pessoa querer te ajudar, mas é necessário que você dê um passo adiante. O sofrimento silencioso que muitas mulheres vivem, ele pode ser resolvido, ele pode ser sanado. Existe um tipo de sofrimento que não faz barulho, gente. Não faz barulho para que as outras pessoas ouçam, mas vai consumindo a pessoa por dentro. Ela continua funcionando, continua trabalhando, continua cuidando da casa, respondendo mensagens, continua resolvendo os problemas, mas por dentro ela já está esgotada, sem prazer, sem leveza, sem centro, sem presença. E esse é o sofrimento silencioso que eu vejo que muitas mulheres que me procuram estão. Elas pedem ajuda porque já perceberam que não estão bem, mas ainda não entraram de verdade na decisão de sair desse lugar. Esse tema, ele é um tema para você refletir, ele é um tema para você que sai de uma realidade e que eu coloco aqui como tema principal desta noite, para que você possa pensar sobre isso, né? Pensar no que te impede, o que te impede de receber ajuda? O que te impede? Você pode dar o passo no sentido de pedir, mas o que te impede que realmente tu aceite essa ajuda? E o que te impede de receber ajuda de verdade? Muitas vezes é o medo. É o medo de mudar, é o medo de investir em si. E o mais comum das pessoas é elas dizerem que elas não têm condições financeiras. E eu, sinceramente, eu não acredito que a condição financeira seja o principal motivo. Eu acredito mais que o principal motivo seja o medo de mudar, seja o medo de olhar para a dor, seja o medo de não conseguir, seja o medo de decepcionar a si mesma, medo de ter que escolher, de fazer escolhas, de tomar decisões. Sabe por que que eu digo que, no meu entendimento, esses são os principais motivos que fazem com que a pessoa não aceite a ajuda de verdade, apesar dela pedir? Porque quando nós queremos comprar alguma coisa, nós compramos. Nós damos um jeito e compramos. Mas, quando sentimos medo de mudar, aí a história é diferente. Quando nós nos decepcionamos, quando temos medo de nos decepcionar com a gente mesmo, a coisa é diferente. Quando temos medo de ter que escolher ou ter que decidir alguma coisa, isso aí é muito diferente. Tá? Então, é isso que eu quero que você pense. É isso que eu quero que você pense. Qual é o teu medo? E em outros casos, é a identificação com o sofrimento. Muitas vezes a pessoa se habituou há tanto tempo, está vivendo naquela situação, que ela já não pensa mais em sair daquela situação. Se tornou cômodo para ela. Aí você pode dizer, poxa, Marlina, mas pensar que uma pessoa que está sofrendo, ela não quer sair por puro comodismo? Sim, por puro comodismo. Muitas mulheres permanecem na mesma situação por puro comodismo, porque elas não querem enfrentar situações que estão lá na frente, né? E é preferível permanecer naquele estado, porque ele já é um estado que você reconhece, ele é familiar. Aquele sofrimento já é familiar. Então, para que mudar? Não está bom, mas não, eu não vou mudar, porque senão eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que mudar, eu vou ter que. Enfim, a vida vai andar. Então, a pessoa prefere resmungar, reclamar que não está bem.
do que ela ter que fazer alguma coisa para que realmente a vida mude. É mais fácil ela se esconder por trás dos remédios. Sim, eu estou falando isso porque eu vejo isso todos os dias quando eu atendo. E é muito difícil uma pessoa assumir isso, de dizer, eu prefiro ficar tomando os remédios do que tomar alguma decisão no sentido de que eu mude, de que eu trabalhe essas emoções, esses pensamentos, o meu comportamento, para que haja uma mudança realmente saudável. E também existe uma coisa muito importante. Muitas pessoas querem ajuda, mas elas ainda querem continuar no mesmo ritmo, na mesma mentalidade, nas mesmas escolhas, nas mesmas relações, na mesma autonegligência. Sim, porque muitas pessoas, e eu já tive clientes que aceitaram a ajuda, vieram, pagaram bonitinho, mas não fizeram absolutamente nada do que foi tratado, do que todos os exercícios, todas as orientações que foram dadas, a pessoa não fez. Ela não fez. Ela pagou tudo, mas ela não fez. E depois ela vai embora. E não termina o tratamento, porque ela vê que ela não dá conta, ela vê que ela não quer mudar, ela vê que é mais fácil ela ficar daquela situação do que ela buscar uma situação que ela não conhece ainda. Parece contraditório, né? E pode parecer para algumas pessoas que estão me ouvindo cruel, mas não é não, gente. Não é crueldade. Tá? Eu estou falando para você de coração aberto, com tranquilidade, no sentido de que sim, tem muitas pessoas que vêm, pagam, mas elas não vão adiante. Elas não vão adiante porque elas simplesmente não querem sair daquela situação. Elas não querem ter que fazer novas escolhas, não querem ter que ir para novas relações, mudar a mentalidade, porque ela vai precisar tomar decisões, porque muito do que ela está vivendo é o que está adoecendo ela. Mas ela não quer. Ela é capaz de ir pagar, mas ela não decidir absolutamente nada, ela não fazer absolutamente nada, porque ela teme a mudança. Só que não dá para construir uma nova vida na mesma energia, e eu já venho falando isso. A mesma energia que está adoecendo. Né? Quem quer sair do sofrimento precisa parar de alimentar a estrutura que sustenta o sofrimento, certo? E é por isso que eu estou o tempo todo dizendo que pedir ajuda é valiosíssimo, mas não basta. É preciso direção, é preciso processo, é preciso apoio, é preciso não reprogramar para sair do estado. Ou melhor, as pessoas, elas entram pensando em não se reprogramar para sair daquela situação. E muito pelo contrário, é preciso programar a saída daquele estado que está fazendo você ficar doente. É preciso que você entre no tratamento para fazer o seu autocuidado, tendo clareza que você vai fazer uma reprogramação, você vai fazer uma limpeza de todas as emoções, de todos os pensamentos distópicos, para que você possa ficar boa. E você vai fazer sim uma reprogramação. E fazer uma reprogramação é estar disposta a sair do estado que você está. E foi isso que eu programei, que eu criei no programa Marce. O programa Marce, que é o meu programa de autocuidado, ele não é uma promessa vazia de alívio rápido, ele é um caminho terapêutico, integrativo, um caminho para ajudar mulheres a sair da sobrecarga, para sair do estado emocional, da sobrecarga emocional, para reorganizar a mente, o corpo, as emoções, a energia e recuperar o controle de si mesmas. Porque existem mulheres que seguem apenas pedindo ajuda. E existem mulheres que decidem começar. Então, eu deixo essa reflexão para você, para nossa live não ficar tão longa. Eu quero te deixar hoje com esta pergunta: você está apenas pedindo ajuda? Ou você já decidiu receber a ajuda que pode transformar a sua vida? Porque o primeiro movimento é reconhecer que você não está bem. Mas o segundo
E mais importante é você se dispor ao caminho. Então, se esta live ela falou com você, escreve aqui nos comentários, eu decido começar, tá certo? E ao deixar isso, entre em contato que eu mando o link para você e aproveita todas as lives que estão aqui na minha plataforma, aqui, perdão, aqui no YouTube, que eu estou deixando vários exercícios. E quando você escrever, eu decido começar. Se você quiser entrar para o programa Massi, manda uma solicitação para mim. Só de você escrever, eu decido começar, eu te mando o link do programa, ok? Então, por hoje é o que nós temos para conversar. Até mais, um bom fim de semana para você e até lá.